Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise em números sobre a situação do Corinthians. Será que realmente corre risco de rebaixamento ou não? Será que se continuar nesse ritmo aí, o Corinthians vai cair? Ou o que o Corinthians precisa fazer, né, em números para conseguir sair dessa situação? Ô pessoal, antes de fazer toda a análise, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Deixar comentários, críticas, sugestões, porque isso ajuda muito a gente trazer novos conteúdos aí, beleza? Bom, pessoal, então essa aí é a tabela do Brasileiro. O Corinthians está em 17º, né? O problema é, o Corinthians tem mais jogos do que os adversários, né? Então como que a gente vai fazer para analisar se o Corinthians realmente corre risco de rebaixamento ou não? A gente vai ter que olhar a questão do percentual de aproveitamento. Tá? Então, olhando aí, ó, o Corinthians tem 22 pontos em 23 jogos. Se olhar, os adversários têm menos jogos, né? O Grêmio, o Criciúma, o Internacional, não vou nem falar que tem muitos jogos a menos, mas o Fluminense e o Cuiabá também tem jogos a menos. Então, a gente vai ter que olhar o aproveitamento de pontos para a gente conseguir igualar as equipes, né? Então, a situação do Corinthians hoje é o seguinte: 23 partidas, 22 pontos. Um aproveitamento de apenas 31,88% dos pontos. Bom, então o que isso quer dizer? Né? Que se o Corinthians continuar com esse aproveitamento, tá, durante o campeonato, ele vai chegar a somente 36 pontos. Tá? Então, vamos lá. 23 partidas, 22 pontos, aproveitamento de 31%, continuando aí nesse aproveitamento, ou seja, a cada 3 pontos ele ganhar praticamente 1, ele vai chegar a 36 pontos ao final do campeonato. Será que isso é suficiente para ele sair do rebaixamento ou não? Então vamos dar uma olhada. Bom, então o Corinthians teve 31,88% de aproveitamento até o momento. Então vamos calcular se ele continuar com esse aproveitamento, como que vai ser. Então eu fiz um levantamento aqui do campeonato de pontos corridos com 20 clubes. Começou-se a ter 20 clubes em 2006, então eu fiz o levantamento de 2006 a 2023. Então o que essa tabela aqui quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, 2023, o Santos. Eu coloquei todas as equipes que ficaram em 17º lugar na classificação final do campeonato, ou seja, o primeiro rebaixado. Então o Santos fez 43 pontos. Então, para não cair em 2023, a equipe teria que fazer 44 pontos. Então, ao lado ali dos 43 pontos do Santos, eu coloquei mais um ponto, ou seja, 44 pontos. Para a equipe fazer 44 pontos, quanto de aproveitamento ela teria que ter? 38,6%. Então, eu fiz essa lógica de 2023 a 2006. Pelo que eu já citei anteriormente, o Corinthians, se continuar nesses 31,88%, ele vai fazer 36 pontos. E aí, em 2023, ele teria caído. Por quê? Precisaria de 44 pontos, né? Um aproveitamento de 38,6%. Então vamos lá, em 2023 o Corinthians seria rebaixado com esse número. Em 2022 também, porque 38 pontos seria a nota corte, né? Em 2021 também. Em 2020 também. Em 2019, que foi o Cruzeiro, 17º, também o Corinthians seria rebaixado. Em 2018 o Sport, que foi o rebaixado, o Corinthians seria rebaixado. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ou seja, com aproveitamento de 31,88%, o Corinthians teria caído em 100% das vezes. Em todos os campeonatos, ele seria rebaixado, certo? O menor aproveitamento em pontos foi em 2022, o Ceará, que fez 37 pontos. Ou seja, para não cair, precisaria de 38 pontos. Em todos os outros campeonatos, o número de pontos foi acima, né? Então, com esse aproveitamento, a gente já chegou à conclusão que tende o Corinthians a cair. Em todos os campeonatos de pontos corridos, a não ser que aconteça algo fora da curva, né? O Corinthians vai cair se não melhorar o aproveitamento, certo? Então, 2024, a tendência, continuando esse aproveitamento, que o Corinthians vai ser rebaixado, ok? Uma outra análise que foi feita foi o seguinte: o Corinthians, com esse número de jogos, eu peguei todas as equipes em todos os anos de pontos corridos de 2006 a 2023 que chegaram a 23 jogos e 22 pontos, certo? Então,
Em 2022, o Curitiba... os anos que não estão nessa tabela é porque com 23 jogos, na 23ª rodada, não tinha nenhum time com 22 pontos, certo? Então, ao todo, foram encontrados somente 6 equipes em todos esses anos que chegaram ao padrão de 23 jogos e 22 pontos. Em 2022, tivemos 2 equipes, o Curitiba e o Atlético Goianiense. O Curitiba terminou com 42 pontos na 15ª colocação, ou seja, ele escapou do rebaixamento. Opa, positivo, né? Uma equipe que conseguiu sair estando na mesma situação que o Corinthians está. Tá, só que o Atlético Goianiense terminou com 36 em 18º, foi rebaixado. Em 2019, foi o CSA, que tinha 23 jogos, 22 pontos. Chegou aos 38 jogos com 32 pontos, foi rebaixado. Em 2014, o Palmeiras, também exatamente na mesma condição do Corinthians, terminou o campeonato com 40 pontos e não foi rebaixado. Também positivo, né? O Sport, em 2012, tá? Terminou com 41, foi rebaixado. E o Atlético Paranaense, em 2011, terminou com 41, foi rebaixado. Ou seja, em 66,67% das vezes, as equipes que chegaram a 23 jogos e 22 pontos, ao término do campeonato, foram rebaixadas. Então, nessa perspectiva, o Corinthians tem quase 67% de chance de cair. Ou seja, ele tem somente 1/3 de probabilidade de escapar, né? Pegando o histórico dessas equipes aí, né? E pelo histórico anterior, ele continuando, né, no percentual, ele vai em 100% das vezes as equipes caíram. Então, assim, as chances, a princípio, não são nada boas, né? Mas a pergunta que todo corintiano faz, né? E aí, como sair dessa situação? Então vamos lá, como que o Corinthians vai se salvar? A gente tem primeiro que verificar qual que foi a situação para sair do rebaixamento, tá? A média em todos os anos de pontos corridos foi 43 pontos, tá? Porque em alguns anos foi acima, em outros foi abaixo. Em média, 43 pontos. Um percentual de aproveitamento de 37,52%. Agora, a certeza são 47 pontos. Por quê? Teve um ano que, com 46 pontos, a equipe caiu. Foi em 2013, com o Fluminense, embora teve aquele tapetão muito discutido, né? Que acabou que a Portuguesa caiu. Mas tinha uma outra equipe com 46 pontos à época, que era o Criciúma. Então, para se ter certeza, nunca uma equipe com 47 pontos foi rebaixada para a segunda divisão. Com 46, sim, né? Embora, relembrando, teve o tapetão, mas contando os 38 jogos e os pontos realmente feitos, né, o Fluminense teria caído com 46 pontos. Mas a certeza, 47 pontos, 41% de aproveitamento. Então, o que o Corinthians precisa fazer para não ser rebaixado? Bom, o Corinthians tem 15 jogos ainda a disputar, ou seja, menos da metade do campeonato, né? Se ele objetivar a média, né, os 43 pontos, o que não é garantido, ele precisa de 21, e se ele almejar os 47, que nenhuma equipe caiu com 47 pontos, ele precisa de 25. Qual que é o aproveitamento? 46% na primeira hipótese, 55% na segunda. Lembrando que o aproveitamento do Corinthians hoje é de 31%, ou seja, ele tem que quase dobrar o aproveitamento dele para ele ter certeza que não vai cair. Então, assim, a situação realmente é alarmante, a situação é preocupante, tá? E em números, né, em vitórias, empates, derrotas, o que o Corinthians precisa fazer? Bom, hoje ele tem 23 jogos, 31% de aproveitamento, 31,88%, né? Ele tem somente 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, ou seja, um número de empates absurdos, né? O número de derrotas mais que o dobro do que o número de vitórias. Então, assim, não tem escapatória, ele tem que melhorar. Mas o que ele precisa fazer realmente para sair dessa zona do rebaixamento e não ser rebaixado? Em média, né, para ele chegar aos 43 pontos, ele precisa ter um aproveitamento de 46,67%. É 50% melhor do que o aproveitamento que ele tem hoje. Ele precisa ter, pelo menos aí, né, a gente vai colocar uma média, porque se ele tiver um número de vitórias maior, diminui-se o número de empates, né? Eu tentei colocar um número de vitórias próximo ao número de empates. Ele precisa de pelo menos 5 vitórias, 6 empates, e aí ele pode ter 4 derrotas. Então, assim, é uma situação muito complicado. Para ele ter certeza, ele precisa ir em torno de 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Ou 6 vitórias,
Aí 7 empates e 4 derrotas. Então, assim, é uma situação realmente muito preocupante e se olhar estatisticamente, a tendência é que o Corinthians realmente vá para a segunda divisão. Tá? A tendência estatística é essa. Né? Embora o Corinthians tenha camisa, tenha uma grande torcida e há realmente possibilidades da equipe conseguir sair dessa situação. Mas, em números, a tendência é que o Corinthians realmente, né, chegue ao final do campeonato e não consiga se recuperar. E aí, o que vocês acham? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aí comentários, sugestões, críticas, né, porque isso ajuda a gente a fazer novas análises e trazer novos conteúdos, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal!